Vamos lá. Crimes contra a administração militar. Gente, não confunda com os crimes contra a administração pública, tá? Os crimes contra a administração pública lá do Código Penal são aplicados para âmbito funcionário público civil, tá? O nosso funcionário público militar, você daqui uns dias, a gente vai aplicar, quando você for presidente de sindicância, quando estiver dentro de uma sindicância, né? É claro, não como sindicato, assim como membro da sindicância, né? Militar, bacana, mas não como sindicato, não como, digamos, réu no processo, né? Você vai observar que realmente existe algum mundo à parte, tá? Existem os crimes do mundo militar que são parecidos. Vamos falar de peculato, vamos falar de desacato, mas são próprios do âmbito militar, tá? A gente não pode misturar. Aqui não vai entrar a questão de civil aqui junto, tá? Aqui vai ser militar para militar, como a gente está discutindo até agora, beleza? Vamos lá. Então é o seguinte. Vamos ao primeiro tópico. Essa parte a gente vai queimar um pouquinho de energia, porque vamos dividir em 2 blocos, né? Porque realmente são muitos crimes e a gente tem que trabalhar de forma bem com parcimônia para você realmente fixar o conteúdo para o concurso público. Olha só. Crimes contra a administração militar, desacatos a superior, desacato militar, desobediência, peculato, furto, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, falsificação de documentos, falsificação ideológica e uso de documento falso. A gente vai usar muito os critérios lá do direito penal simples, comum, e vamos trazer para cá para a gente poder ilustrar, tá? Mas lembre-se, temos legislação própria, nós aplicamos aqui o Código Penal militar para a nossa prova, beleza? Não confundo com o âmbito do direito penal comum. Desacato a superior. Vamos lá, professor, desacato a superior. Professor, nós já falamos sobre recusa à obediência ou insubordinação, desobediência à ordem legal. Como fica? Eu fiz uma tabelinha no final desse primeiro ponto nosso aqui para a gente poder fechar tudo esse daqui, tá? Todos esses casos semelhantes com o que nós já vimos, para você não confundir, tá? Mas vamos por partes. Vamos falar sobre desacato. Desacato trata, assim, o Código Penal. Desacatar superior, ok? Ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe, causar angústia, humilhar ou rebaixar, um exemplo disso, a autoridade. Reclusão de até 4 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Lembra daquilo que eu falei para vocês. Nós já estamos trabalhando isso já tem um tempinho. Então, quer dizer que, nesse caso, se não for um crime mais grave, de forma subsidiária, eu aplico o desacato. Beleza? Tranquilo? E aí nós temos a agravação de pena. Quando que a pena será agravada? A pena é agravada se o superior é oficial general ou comandante da unidade que pertencer o agente. Aqui não tem a agravante, igualzinho aquela do oficial que nós vimos lá atrás. Aqui a norma não estabelece a agravante, tá? Então vai depender do juiz militar, por tempo da dosimetria da pena, o quanto que ele vai agravar a pena, ok? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos ver a questão que já caiu a respeito do desacato. 2017, IBFC fala assim: assinar a alternativa correta sobre a conduta prevista para o crime de desacato a superior de posto. Comete tal crime o agente que desacatar superior lhe ofendendo a dignidade, diminuindo-se a pena, se o superior é oficial comandante. Lembra-se, de novo, a IBFC trabalhando em cima da letra fria da lei. É a mais fácil de todas as provas, meus amores. Quando o examinador faz isso, é o examinador preguiçoso, viu? Ele trabalha em cima do próprio artigo e ele começa a fazer essas brincadeirinhas, tirar aqui, colocar outra parte, mas ele permanece, ele mantém o artigo propriamente dito. Então, se você pegar a leitura do artigo, firme mesmo, realmente não vai ter como o examinador te segurar. Você vai gabaritar as questões de penal militar também. Comete tal crime o agente que desacatar superior lhe ofendendo a dignidade, agravando-se a pena se o superior é oficial comandante da unidade que pertence ao agente. Bacana, tá certo. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, não havendo previsão de agravamento. Está errado. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo o decoro, diminuindo-se a pena. Está de sacanagem, né? Aí não tem algumas alternativas que são ridículas, né? Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo o decoro, não importando se superior é oficial comandante. Está errado. Questão alternativa, letra B de bola. Mais uma, ainda da IBFC. Olha só como ela cobrou. Assinar a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de desacato a superior.
e vem trazendo de novo. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, não lhe se aplicando a mesma regra, aquele que atingir o decoro ou procurar deprimir a autoridade. Está errado, né? Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo o decoro. Gente, para nós ganharmos tempo, né? Vamos direto. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, o decoro ou procurando deprimir-lhe a autoridade. É essa a alternativa correta. Vamos falar sobre desacato a militar. Professor, não é a mesma coisa? Não, gente. Aqui está falando, quando eu falo de desacato militar, está falando desacato o cara que é par, tá? A pessoa do mesmo nível, ok? Fala assim a norma: desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, tá? Desacatar é a ideia de humilhar, xingar, ok? Alterar é alteração, o cara alterar e realmente sair da casinha. É realmente, e você vai ter muito isso, né? Quando você entrar um recruta, você mais antigão, o cara fala uma bobagem para você desacatar, manda você a merda, você fala: ô, peraí, você tá louco? Você tá louco, guerreiro? Interessante, né? E a gente mantém isso no sangue. Ontem mesmo eu estava aplicando uma prova na faculdade e o cara, eu pedi para ele estava motinado já ali para poder cometer alguns crimes de cola dentro da sala de aula. Eu falei: sai daqui e vem para outro grupo. O cara falou assim: professor, eu não vou sair daqui não. Cara, passamos o semestre inteiro junto, o cara falou, alterou. Eu falei: não vou passar. Eu falei: ô, parceiro, sai, vem para cá. Não vou, eu vou ficar aqui. O cara alterou. Eu falei: ah, você vai alterar, né? Você vai ponderar. É isso, entendeu? Você vai ponderar, parceiro. Você vai alterar. Se o cara me xinga em sala de aula, não sou militar, mas se fosse militar, desacato. O cara me alterar, entendeu? Me xingar. Mas, professor, eu já vi que tem outros crimes parecidos. A desobediência, vamos ver agora. Então, está muito confuso, professor, um do outro. Calma, a gente vai ver cada um deles, depois a gente vai colocar uma tabela e vai botar tudo planilhado. Calma, vamos devagar. Então, desacatar militar no exercício de função ou em natureza militar ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos. Crime de detenção, lembra, coloca o nosso quadrinho no cantinho aí, ou as penas para você lembrar. Aqui, se não constituir crime mais grave, ok? Se o fato não constitui outro crime. Desacato assemelhado ao funcionário, desacatar assemelhado ao funcionário civil. Aí seria a pessoa que trabalha dentro da repartição militar, né? Uma pessoa que é contratada, sei lá, uma cozinheira ou até própria uma secretária, o militar vai e desacata, ela humilha, né? Sai do decoro, sai do normal, ofende a honra dessa pessoa. Beleza? No exercício da função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar. Cuidado, ele colocou o locus, né? O lugar para que exista isso, em lugar sujeito à administração militar. Desacatar não existe desacatar fora do ambiente militar, tá? Para que seja enquadrado o desacato militar. Detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui outro crime. Bacana. E a desobediência, professor? Desobediência é desobedecer à ordem legal de autoridade militar, tá? Desobedecer a ordem, você cagar para a ordem do militar. O militar te deu uma ordem, você vai e desobedece essa ordem. Não vou cumprir essa ordem. Então, a desobediência se prende à ideia do militar e ele recusar a obedecer uma ordem legal. Coloquei uma observação aqui. A pena de detenção é de até 6 meses, tá? Não tem a pena mínima, só tem a pena máxima. Nessa hipótese, torna-se indispensável verificar se a ordem dada tem ou não relação com a função exercida. Uma vez, se tiver e não for cumprida, pode configurar o delito de prevaricação, que vamos ver agora, tá? Se caso ele não cumpriu por uma questão que ele não quis cumprir, porque ele não quis mesmo, comete prevaricação, beleza? Vamos jogar aqui mais uma questãozinha, olha só. Cometerá o delito de desobediência quem retardar, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticar contra a espécie de posição legal. Nós não vimos ainda, mas esse conceito aqui, quando o cara deixa de fazer algo militar, por uma questão pessoal, questão dele, ele não fez porque ele não curtiu na cara uma ordem dada, ele fala: não vou cumprir. Não vai cumprir porque para alimentar a vontade dele, sentimento, vontade, ele quer sacanear com o cara. Não, eu quis fazer isso para poder sacanear com ele. Ou ele tinha que fazer um ato de ofício, ele não fez. É prevaricação. Prevaricação, quando o cara tinha que fazer um ato de ofício, ele não faz. É a obrigação dele, não faz. Desobediência é quando alguém dá diretamente a ordem para ele: faça isso, entendeu? E ele vai e ele fala assim: não vou obedecer você. E na frente de todo mundo: não vou obedecer você, não vou desobedecer você. Não vou. E se ele xingar: vá a merda. Desacato. O que era desobediência virou desacato. Entendeu? O que era acima de desobediência virou desacato. E se ele falar: vamos tirar nós dois 5 minutos de porrada, aí já virou o quê? Resistência. Entendeu? Então ele tem uma desobediência que vai virar um desacato, e o desacato virar o quê? A resistência. Beleza?
Tranquilo. Que está errado alimentar sentimento pessoal. Você viu na prova? Sentimento pessoal grava prevaricação. Prevaricar é isso, é não cumprir ato que é da minha obrigação de ofício. Eu não faço isso para praticar quando espera disposição de lei ou para alimento sentimento meu pessoal. Ok? Está errada a questão, não é desobediência, e sim prevaricação. Vamos lá? Vamos fazer uma tabelinha aqui? Olha só. Joguei aqui uma tabelinha dos crimes aqui para a gente poder ter uma ideia, mais ou menos, os crimes que são parecidos, para a gente não confundir. Vamos lá? Primeiro, desacato superior, acabamos de ver, tá? 298, desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade, o decoro ou procurando diminuir a autoridade. Ele está falando que tem que ser na frente de militar? Não, né? Veja, eu tenho o desrespeitar o superior diante de outro militar, tá? Desobedecer, desacato é, a norma fala, olha só, desrespeitar, mas é sem ofender. Desrespeitar o superior diante do outro sem ofender, sem ofensas, tá? Sem ofensas, ok? E o desacato é ofender, tá? É xingar. Vá tomar no meio do seu xingar o cara, entendeu? Desacatar realmente é ficar feia a situação, ok? Então, desrespeitar, eu tenho o quê? Desrespeitar é não obedecer, tá? Desrespeitar o superior é, às vezes, não prestar uma continência superior, pode ser considerado o quê? O desrespeito ao superior. Entendeu a diferença aqui do desrespeito ao superior, lá do 160, com o desacato? Beleza. E recusar obedecer ordem superior, professor. E quando há uma ordem superior sobre o assunto ou matéria de serviço ou relativamente dever imposto e regulamento da lei. Então, se eu tenho a respeito do serviço, eu recuso obediência, recusar obedecer a ordem superior sobre o assunto. Então, veja o nosso mistério. Estou dentro da secretaria, dentro da sessão lá, e estou tratando lá, e o cara me manda fazer uma situação, entendeu? E eu recuso fazer aquela situação sem ofender o cara. Eu recusei dentro do meu serviço, dentro da minha obrigação, e recuso essa ordem, eu tenho o crime de recusa de obediência ou insubordinação. Bacana? Agora, uma situação que não está dentro, atrelada ao meu serviço. Desrespeito ao superior, e eu desrespeito a pessoa. Não é recusa, é desrespeitar. Beleza? Tranquilo? E eu tenho o que? A desacato. Professor, ainda eu tenho a desobediência. Desobedecer ordem legal. Gente, professor, qual a diferença dessa desobediência de ordem legal para os outros? Vamos lá. Você já viu? Falou de ofender a pessoa. Ofender a pessoa é desacato, tá? É alteração própria. O cara alterou, chegou a ofender, xingou a pessoa. É desacato, desacatar superior, beleza? Ou militar. Se ele recusa a obedecer uma ordem que é lhe dada de razão de sua função, sem desacatar, eu tenho a recusa de subordinação. Se ele desrespeita o cara, bate no gorro do oficial, entendeu? Bate no gorro dele, não presta continência, eu tenho desrespeito. Desobediência, desobedecer ordem legal. Veja, desobedecer ordem legal, olha só, é diferente da recusa a obedecer a ordem superior. Por quê? Aqui está atrelada ao seu serviço. Então, se eu desobedeço a alguma ordem legal que não está atrelada ao meu serviço, eu tenho um crime de desobediência. Se eu desobedeço uma ordem dada por um superior que está atrelado ao meu serviço, é recusa de obediência. Se o oficial, ok? Se há uma ordem legal de autoridade militar, não precisa ser oficial, tá? Me deu uma ordem que não está atrelada ao meu serviço e eu desobedeço essa ordem, eu tenho desobediência. Se eu desrespeito o superior, sem xingar, mas desrespeito ele na frente de outro militar, eu tenho um crime de desrespeito. Se eu xingar ou ofender, desacato. E se eu quebrar tudo isso, professor, eu quebrar tudo isso e chamar para o pau, aí é o quê? Resistência. Ameaçar o superior ou ir para o pau, resistência. Beleza, entendemos essa evolução? Eu acho que agora ficou mais claro, né? Ficou mais tranquilo, né? Então vamos fechar. Se o cara desacatar, ofendeu os dois extremos, gente. Ofendeu o cara, xingou a mãe do cara, entendeu? Xingou a mãe do cara. Na frente de todo mundo, eu tenho desacato. Se eu chamei porrada, é resistência. Bacana? Não tem violência, não tem briga, não tem nada. Mas eu recusei alguma ordem dada do meu serviço. Recusa de obediência. Ok? Se eu desobedecer uma ordem legal que não é do meu serviço, desobediência. E se eu humilhar o oficial? Humilhar
digamos assim, que não vai desrespeitar o superior na frente diante de outro oficial, outro militar, por exemplo, não prestar continência, entendeu? Eu tenho o crime de desrespeito a superior. Beleza, fechamos esse quarteto fantástico aí, acho que agora ficou mais fácil, né? Maravilha. Vamos evoluir, vamos falar de peculato. O que nós temos no peculato? O peculato tem lá no âmbito civil, e aqui também nós temos. O 303 fala assim, ó, e é igualzinho o âmbito civil. No âmbito civil que eu falo, o âmbito que eu tenho o penal simples, né? Apropriar-se, eu tenho um peculato aqui, o peculato também, ele é igualzinho os três principais peculatos. Eu tenho o peculato apropriação, eu tenho o peculato desvio, e eu tenho o peculato furto. Beleza? O peculato apropriação e o peculato desvio, ele tem duas características que diferenciam do furto. O peculato apropriação e o peculato desvio, o militar, ele é o guardião do bem, dinheiro ou vantagem. Ele é o guardião, tá? Ele que é o responsável. E ele aproveita desta função de ser o guardião, e ele aproveita para isso, para poder desviar aquela vantagem para ele ou apropriar daquela vantagem. A diferença da apropriação para o desvio são os verbos do crime. Um é desviar a vantagem, desviar para a conta dele, e apropriar é pegar para si. Esse bem pode ser até um bem civil. Por exemplo, é apreendido uma moto numa blitz da polícia. E a blitz e essa moto vai, digamos, o pátio do Detran está lotado, leva para o pátio da PM. E tem um militar responsável por fazer a guarda daquela moto. Ele vai pegar essa moto para ele. Ele separa a moto e começa a vender a moto. Apropriação. Peculato. O peculato é apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Viu, gente? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Público ou particular. Cuidado, não tem peculato de bem imóvel. Tá? Toma cuidado. Pode ser público ou particular. Toma cuidado. Como eu falei para você, a moto apreendida, o cara pegou a moto para ele, particular. De que tem a posse ou detenção. Cuidado, não é só posse, é posse ou detenção. Não é posse e detenção, tá? Que pode ser uma ou pode ser outra, ok? Posse pode ser posse e detenção. Aliás, posse ou detenção. Ou é uma ou outra, ok? Não é necessariamente as duas. Então, não é e, é ou. Em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou de terceiro. Pena, reclusão de 3 a 15 anos, parceiro. Pena pesada, tá? Existe causa de ordenamento? Sim, 1/3. Se o objeto da apropriação, o desvio, é de valor superior, aí é importante, tá? Que põe uma meta 20 vezes o salário do salário mínimo. Não é o salário do militar, toma cuidado, não é o soldo dele, é do salário mínimo. Então quer dizer que se essa apropriação, aquela moto ultrapassa que ele pegou, é uma Hornet 0 2019, ou um Jeep Compass, ele pega para ele, apropria-se ou apropria. Normalmente ele parece muito o crime de apropriação indébita. Deixa eu te dar um exemplo lá do crime de apropriação indébita lá do direito civil. Lá do direito civil que eu falo, direito comum, direito penal comum. A apropriação indébita, por exemplo, um garagista, você entrega a chave do cara e fala, ó, vende para mim o meu carro. O garagista fala, ó, vou vender para você. O cara, seu carro usado, ele vende para você. Você confia o cara ele tem a posse, a detenção da chave. Fala, beleza, vou cuidar lá. O cara vende o carro e não te passa o dinheiro. A apropriação indébita. Aqui é o caso do que é apreendida o veículo, o militar está responsável por aqueles bens para fazer a guarda, ele está guardando aquela situação, ele é obrigado, ele tem a função de fazer a guarda e ele apropria para ele e não devolve para o Estado, ele some com bem ou dinheiro ou vantagem. Beleza, entendemos então o peculato apropriação e o peculato desvio. O peculato furto, qual é a diferença? O peculato furto, ele não tem a posse ou detenção, mas ele aproveita do seu cargo para o cometimento de crime. Professor, me explica. O peculato furto está no parágrafo 2º. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, ou ajuda, ou contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou de terceiro, ok? Ou de alheio, mas o ponto X é esse daqui, ó.
valendo-se da facilidade que proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Vamos entender isso aqui, ok? Vamos entender isso aqui. O peculato apropriação e o peculato desvio, eu sou o responsável. Ele tem a guarda, a posse ou a detenção do bem para responsável e ele acaba apropriando ou desviando, para ele ou para a terceira pessoa. O furto, ele não é responsável. O policial militar vê chegando a Hornet lá, estacionou lá, no pátio do quartel. Ele chega para o oficial do dia e fala assim, hoje eu vou pernoitar hoje aqui, porque o oficial não. Ele aproveita do seu status funcionário público e militar e entra no quartel, porque ele é profissional, ele aproveita e entra até num setor responsável ou alguma sala, por exemplo, um notebook lá da administração pública. Ele não é responsável do notebook, ok? O notebook está lá, notebook top lá da administração pública do comandante lá. Ele entra na sala, aproveita da função, cara, e aí, beleza? Cara, vou pegar um negócio que esqueci ali, o cara, vai lá, 5 barras. O cara entra e aproveita disso, pega o notebook, põe na mochila e vai embora. Esse é o peculato furto, entendeu? Ele furta um bem da administração pública, mas ele aproveita do status de ser servidor público militar para cometer esse crime. Se por acaso ele pula o muro do quartel e pega o bem, não aproveitando do seu status, esqueça que é crime de furto, tá? Crime de furto. Bacana? Peculato furto, ele tem que aproveitar do status de militar para poder cometer o crime, para apropriar, para poder subtrair aquele bem que não é ele responsável para ele ou para terceira pessoa, para poder revender. Beleza? Entendemos isso? Olha só como já caiu. Sobre conduta que consiste no crime de peculato, constitui prática do referido crime apropriar-se de dinheiro público de que se tenha detenção em razão do cargo, aumentando a pena de 1/6 se o objeto da apropriação é de valor superior a 30 vezes salários mínimos. Não é 30 vezes salários mínimos, né? E nós vimos também que não é 1/6, é 1/3, né? Mas bacana, vamos lá. Veja como ele brinca com as frações, né? O examinador, coisa idiota, ele brinca, né? Ele brinca com fração, pena, é foda. O EBFC realmente é uma banca sacana. Constitui prática de referir, porque não testa realmente, né? Não testa o seu conhecimento, ver pena, saber pena. Não testa. Agora te pergunta, qual é o crime? O cara responde, professor, é isso. Qual é a pena? Eu falei, porra, aí foge, né? Tem lá no livro, lá no Código Penal Militar, professor, para que eu tenho que gravar? Pois é, e quando a banca ela força a barra, tem que realmente ser... nós, como professores, a gente fica triste de existirem bancas desse tipo ainda. Mas fazer o quê, né? Toca o pau, vamos estudar, vamos passar no concurso e depois a gente vê isso daí. Letra C é a correta, constitui prática do referido crime e apropriar-se de dinheiro público particular, que se tenha posse em razão do cargo, aumentando-se a pena de 1/3, se o objeto da apropriação é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Bacana? Cuidado, tá? Ele não especificou qual peculato que era, se é o furto, a apropriação, desvio. Então, fica atento, tá? Com como vem a questão. Olha a próxima aqui, ó. Assinar a alternativa que vai falar sobre peculato. Apropriar-se de dinheiro, valor ou outro bem imóvel, desde que público, aí pode ser privado, está errado. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, desde que particular, errado, né? É a IBFC, né? Brinca com o artigo. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, desde que público, está errado. Apropriar-se de dinheiro, valor imóvel, desde que particular, está errado, bicho. Só isso aí você já matou. Só o ou ali você já matou a questão. Letra C é correta. Mais uma, olha só. A polícia militar que, ao atender a ocorrência de trânsito, se apropria de arma que recolhera do interior de um dos veículos envolvidos na ocorrência, não pratica peculato. Tá sacanagem, né, gente? Peculato, na cara. A conduta de apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro imóvel público de particular de que tenha posse ou detenção em razão do cargo, trouxe o conceito, trouxe o nome do crime, trouxe o crime, né, o tipo penal do crime, e fala para você saber qual crime que é. Peculato, beleza? Dicas para poder matar, né? Apropriar, desviar, 2 verbos que são importantes, né? Aqui, apropriar e desviar, são 2 verbos que você viu ali, você já, está falando de peculato, beleza? Peculato culposo, vamos lá, o que é o peculato culposo? Tá? O peculato culposo, esse aqui ele é fácil, tá? O peculato culposo é um crime parasita. O que é um crime parasita? Para que exista o peculato culposo, tem que ter existido outro crime. Peculato é um crime sem culpa. O cara não teve culpa, mas ele bisonhou. Qual que é a parada? Qual que é o crime, professor? É o seguinte, o cara militar acabou de chegar, o cara é recruta, tá? Ele quer
pagar o pau para o superior hierárquico, para o comandante do batalhão. Ele vai, deixa a janela toda aberta, limpa lá, não, vou limpar aqui para o meu comandante, né? Vou limpar o assento dele aqui. E abre a janela. E deixa tudo aberto e digamos que fica bem no térreo, de frente para a rua, o comando. Vem um vagabundo passando pela rua, olha a janela aberta, vê o notebook do comando, ele pula a janela e pega o notebook, volta de novo e vai embora. O militar vai ter que responder pelo crime de peculato culposo. Veja, para que exista o peculato culposo, deve ter existido o quê? O outro crime. Por isso que eu falei que é parasita. Deve ter existido o quê? O furto. Nesse caso, o militar vai responder pelo peculato culposo. Mas não é culpa dele, ó. Foda-se. Ele vai ter que responder da mesma forma, ok? Se o funcionário ou militar contribui culposamente para que o outrem subtrai ou desvie o dinheiro, valor ou bem ou dele se aproprie. Detenção, pena abaixo de 3 meses a 1 ano. Cuidado que eu tenho aqui um benefício para o cara. A lei penal fala assim, no caso do parágrafo anterior, o peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, ok? Então, se eu tenho aqui a sentença, né? A sentença penal irrecorrível. Se o cara deixou furtar o notebook do comandante, bacana? O notebook vale R$5.000. Ele faz uma vaquinha na internet lá com os amigos e antes de sentenciar, ele vai e paga os 5.000. Nesse caso, ocorre a chamada extinção da punibilidade, ou seja, tudo é zerado, tá? Acaba o processo ali, morre o processo ali, extingue a punibilidade, ele vai ser absolvido, tá? Extingue o processo, extingue tudo. Bacana? Agora, se ele conseguiu a vaquinha só depois da sentença e já foi condenado, o que acontece? Reduz a pena pela metade. Metade, não é 1/3, viu? Então, se ele conseguir pagar depois da sentença, a pena é reduzida pela metade, ok? Vamos fazer mais uma questão. Vamos fazer questão. Olha só. O ressarcimento do dano do peculato culposo antes da sentença constitui causa extintiva de punibilidade, certo? Fixou? Se for depois da sentença, ele ganha um prêmio de reduzir pela metade. Bacana. Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem. O que é isso? Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo ou comissão recebeu por erro de outrem. Imaginamos que, sei lá, ele cara dentro do âmbito militar, digamos que está sendo realizado alguma ação do militar ali em uma comunidade carente, sei lá, vamos lá. E aí os militares foram chamados para poder realizar, imaginamos isso, um recebimento de um valor lá, valor de uma determinada taxa que foi determinada para as pessoas receberem um valor, para poder receber, sei lá, um colchão inflável, uma coisa assim, vamos imaginar isso. E aí ele tinha que receber o valor de R$1.000, ok? Digamos assim. Aí chega o cidadão e paga para o militar R$1.200. O militar viu R$1.200, coloca R$1.000 no caixa e 200, em vez de devolver para o cidadão, ele põe no bolso. Veja, a pessoa errou. Ele não induziu ninguém a erro, portanto é que não é estelionato isso daqui. A pessoa pagou para ele a maior, dinheiro a mais, era R$1.200. Ele pega os R$1.000, coloca no caixa do quartel e R$200 ele põe no bolso dele. Nesse caso, o peculato mediante erro de outrem. Okay? A pessoa que pisou na bola e ele ficou quieto e botou no bolso. A pena de reclusão de 2 a 7 anos. Olha só mais uma, vamos lá. Prevê o Código Penal Militar que aquele que pratica a conduta de obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio. Aí, gente, quando você viu isso, mediante artifício ardil, tá? Manter alguém em erro, vantagem ilícita, eu estou falando de estelionato, tá? Estelionato, e não esse crime que eu disse para vocês, para você não confundir. Aqui, vamos ver bem, apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu em erro de outra, ou seja, ele não induziu ninguém a errar. Ele não criou uma situação para poder receber uma vantagem ilícita, entendeu? Ele não deu um golpe em ninguém, não, ele ficou quieto, só passou para ele um dinheiro a mais e ele foi e botou no bolso. Quem erra, a pessoa errou sozinha. Ele não ajudou a pessoa a errar, ele só viu o erro e nada fez. Ficou quieto e botou um dinheiro no bolso. Já o estelionato, não. O estelionato, ele trabalha, ele dá um migué, ele engana a pessoa, entendeu? Ele leva a pessoa ao erro, que é diferente do peculato mediante erro de outra. Beleza? Maravilha? Vamos dar nosso intervalinho e a gente volta para o nosso quinto bloco daqui um pouquinho. Tchau, tchau. Clique lá.